Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo à Palavra de Deus nesse momento. Paz e bem para você. Hoje vamos refletir sobre o Evangelho de hoje. Então, já convido você a juntar-se a mim, a fazer um momento Lex Divina, ou seja, um momento refletivo da Palavra de Deus. Então, você é bem-vindo a esse momento. Vamos hoje fazer reflexão, uma leitura e depois contexto teológico do texto, do comentário do Evangelho de Marcos. Hoje o Evangelho de Marcos nos convida a pensar um pouco no contexto dos seus apóstolos, ao descanso, o povo também encheu-se de compaixão por eles. Jesus teve compaixão por os apóstolos e por a multidão que o seguia. Então, o Evangelho se encontra no Evangelho de Marcos, do capítulo 6, ao versículo 30 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Ora vós, Senhor. Os apóstolos se reuniram junto de Jesus e lhe contaram tudo o que tinha feito e ensinado. Ele disse: Vinde a sós para um lugar deserto e descansais um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinha nem tempo para comer. Foram então de barco para um lugar deserto a sós. Muitos os viram partir e perceberam a intenção. Saíram então de todas as cidades a pé. Carregaram à frente e chegaram lá antes deles. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque era como ovelhas que não tinham pastor. E começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse contexto do Evangelho, nesse texto do Evangelho de Marcos, mais um sumário da missão de Jesus, que fecha a narrativa do retorno dos apóstolos que havia saído em missão. Aqui revela a intensidade e a atividade de Jesus com os apóstolos em seu ministério. Os apóstolos retornaram da sua missão, conta tudo o que aconteceu. Fala tudo, ensina tudo, identifica tudo a Jesus, o que os apóstolos fizeram na missão. Com o seu ministério aqui, o ensinamento que Jesus passado por os apóstolos, incluído, os apóstolos vai em missão e chega e conta os detalhes a Jesus. Na missão, o ensino é acompanhado pela ação de libertação e também edificante. Aqui a notícia não se sabe o que foi que aconteceu, de fato, na missão dos apóstolos. E os apóstolos aqui não foram com Jesus para a missão, foi só os apóstolos. Mas a narrativa do Evangelho de Marcos não diz por detalhe a notícia aqui, como foi detalhada sobre o desenvolvimento e a notícia desta missão. Por o Evangelho aqui concentra-se muito esse Evangelho na pessoa de Jesus, e em seus atos e em seus ensinamentos. Aqui sendo solicitado a multidão que aglomerava-se perto dos apóstolos, perto dos discípulos, de fato, Jesus aqui procura-se com repouso aos apóstolos, porque os apóstolos estavam exaustos do caminho da sua missão, das atividades. E também Jesus não só olha para os apóstolos, Jesus olha para o povo que aglomerava, que o seguia, que aquele povo estava como ovelha sem pastor. É necessário que o tempo, ao descansar, que Jesus pediu para os discípulos, venha cá, vocês, tem um lugar reservado para vocês. Como descansar? Sendo assim solicitado pela multidão que chegava e saía
Jesus se preocupava com o repouso dos apóstolos. É necessário um tempo para descansar e comer. Aqui é uma ilusão ao recolhimento para a oração e o alimento da palavra de Jesus. Ele, com seus discípulos, quem ele é? Jesus, com seus discípulos, deslocou-se então de um barco para o outro, para um lugar deserto, mas não adiantou de nada. Não adiantou de nada porque se deslocasse então para o barco, para o deserto, Marcos aqui fala nesse evangelho de um bem expressivo, e aqui ele narra muitas vezes, aqui esse contexto, que o povo seguia a pé. Quando Jesus entrou no barco com os discípulos, o povo foi por outra redondeza, caminhando a pés. Chegando antes de Jesus e os seus discípulos, na margem onde os embarcaram. Veja só, os discípulos de Jesus pensavam que eles pegando o barco ia chegar primeiro logo naquele lugar. Enquanto isso, o povo foram caminhando a pé e chegaram primeiro. Enquanto a multidão carente que ali se encontrava, que buscava um sentido para a sua vida, Jesus encheu-se de compaixão por ela. Para aquelas pessoas que estavam ali secadas, o coração, que estava sofrida, e Jesus olhou e teve compaixão por aquelas pessoas. Para aqui indicar a multidão, no Evangelho de Marcos, aqui Marcos usa uma palavra xoli, ou seja, que significa o que se diga uma grande multidão excluída da sociedade. Essa multidão banalizada, muitas pessoas de maiorias excluídas, dirigentes daquela sociedade, seguiam os apóstolos, seguiam Jesus. Eram as pessoas prejudicadas pelo sistema político e religioso. Entendeu? E nesse contexto, nesse evangelho, o sistema político e religioso, tanto do Império Romano como do Templo de Jerusalém, que essas pessoas eram excluídas, essas pessoas que seguiam Jesus, essas pessoas que Jesus encheu de compaixão por ela, essas pessoas que estavam sem pastor, mas agora ela estava com pastor, eram aquelas pessoas do Império, do povo lá de Jerusalém, do templo, dos políticos religiosos. Daí você já tira esse contexto. Os governantes que agiam como os governantes e pastores daquela época, que destruía e dispersava o rebanho da pastagem. Em um contexto bem semelhante, que é vivenciado pelo profeta Jeremias, o profeta Jeremias, ele diz nesse detalhe, aqui nas leituras, se você for ver na primeira leitura que o profeta Jeremias, ele vai falar justamente denunciava a justiça do povo de Israel. O profeta Jeremias, ele falava e ali proclamava a esperança do povo de Judá. O povo vinha sofrendo desde as tribos de Judá. Ou seja, num contexto semelhante a que o profeta Jeremias, ele fala na primeira leitura e denuncia a injustiça que acontecia, as expressões, né, das pessoas que procuravam uma esperança. Ou seja, essas pessoas empobrecidas, excluídas das sinagogas e das elites sociais que viviam naquela época, que elas buscavam acolhimento e não encontravam esse acolhimento. Ou seja, buscavam acolhimento, mas com Jesus elas tiveram o acolhimento certo. Aqui Marcos narra de maneira característica de um estilo que Jesus ele
aqui abraça as pessoas, o sentimento de compaixão pela multidão, que aquela multidão é alcançada sem condição humana e seu amor divino. Ou seja, Deus dá toda a condição humana para aquelas pessoas, toda a condição divina e toda a condição de amor. Uma coisa que as pessoas não tinham. Jesus é o bom pastor. Jesus é o bom pastor que acolhe as multidões sem discriminar ninguém, unidos todos na paz, que é o fruto de amor. Ou seja, que Jesus ensina, ele se apoia a ensinar as pessoas como se deve, como se deveria ser. Jesus começa a ensinar, a comunicar como foi a missão, etc. Como quem queria ser discípulo de apóstolo tinha que ouvir o amor, tinha que passar por essas atividades. Você está entendendo? E Jesus oferece a face de Deus, de sua presença amorosa para a multidão, entre os pobres e excluídos, desgastando aqui a busca da ambiciosa missão do dinheiro, do poder, que aqueles políticos religiosos, aqueles líderes religiosos de Jerusalém, o Império Romano, só buscavam o quê? Não a multidão, mas o lucro, o poder, o dinheiro. Ou seja, a palavra amorosa de Jesus, dirigida aos excluídos e marginalizados naquela época, que Jesus traz essa esperança, animo, conforto. São suas palavras, os princípios do Evangelho, do Reino de Deus. De uma doutrina, mas não uma doutrina que sacrifica, que busca, que pede, mas uma doutrina que ama, que acolhe. Ou seja, aqui a palavra de Deus dá uma palavra de comunicação de vida, de uma prática, e acompanhada da palavra com gestos de libertação, gestos de dom da vida. O ponto do seu ensinamento aqui destacado de Jesus, nesse episódio do Evangelho de Marcos, do capítulo 6, do versículo 30 ao 44, o ponto central aqui é a educação compartilhada, que será narrada em seguida. Ou seja, aqui Jesus dá toda a educação para o povo. E o povo, não é que o povo seja disciplinado como o império, mas disciplinado no amor, no acolhimento. Amém? Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, faça os comentários. Até o próximo vídeo e um beijo.